Então, nessa ação penal 503.65.18.76, depoimento do senhor Antônio Pedro Campelo de Souza Dias. Senhor Antônio, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, em circunstâncias normais, o senhor teria o direito ao silêncio, de não responder nenhuma pergunta. Isso não traria nenhum prejuízo ao senhor. Mas é sabido, foi informado aqui, que o senhor celebrou um acordo com o Procurador-Geral da República, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Através desse acordo, entre as cláusulas ali constantes, o senhor renunciou ao seu direito ao silêncio e o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhor Antônio? Perfeitamente. O senhor pretende manter esse acordo? Pretendo manter. Então, senhor Antônio, fica o senhor advertido que o senhor não tem nenhum direito ao silêncio. E se o senhor faltar com a verdade, além do senhor perder o seu acordo, o senhor responde também por crime de falso testemunho. Entendo certo? perfeitamente. Senhor Antônio, antes de nós falarmos aqui do objeto específico da acusação, a sua carreira na Andrade Gutierrez a partir dos anos 90. A partir dos anos 90, minha primeira passagem pela Andrade Gutierrez foi entre os anos de 78 e 86. E eu saí da empresa em 86. No ano de 95, eu voltei a ser funcionário da Andrade Gutierrez, no Rio de Janeiro. Nesse intervalo, eu cheguei a voltar a trabalhar para a Andrade Gutierrez, mas como pessoa jurídica, como contratado específico. Em 95, eu voltei a ser funcionário CLT e lá fiquei até 2011. Mesmo cargo, mesma posição? Não. Eu entrei como gerente comercial no Rio de Janeiro em 95, se eu não me engano, em 99 eu fui promovido a superintendente, em 2003 eu fui promovido a diretor. Diretor de alguma área? Diretor especificamente, eu sou, pela minha formação de engenheiro mecânico, houve a assunção de um novo presidente, na época, que foi o Rogério Nora, e o Rogério Nora me nomeou diretor de uma área nova na empresa de desenvolvimento de construções industriais, no mercado industrial. Certo. Nesse mesmo movimento, nesse mesmo evento, eu subi a diretor e o meu colega Elton Negrão também subiu a diretor. Nós partilhávamos essa área em setores diferentes da indústria, mas em setores diferentes. Eu trabalhava basicamente, para não nomear, todos os setores da indústria, menos petróleo. E o Elton só trabalhava com petróleo. E o senhor permaneceu até 2011 nessa posição? Não, a posição mudou em 2005, final de 2005, houve uma reestruturação e eu passei a cuidar da área comercial de todo o setor industrial. Tá. E o Elton começou a cuidar da parte operacional, ou seja, execução dos contratos, também de todo o setor industrial. E assim foi até 2008. Em 2008 houve mais uma alteração, foi criada uma unidade de negócios industriais que ficou sob a direção geral do Elton Negrão, e eu me tornei uma estrutura de desenvolvimento comercial dedicada a uma área específica do mercado de petróleo, que é a área offshore. Tá. Desenvolvimentos de projetos na área offshore. Ainda na posição de diretor? Ainda na posição de diretor. E assim fiquei até sair em 2011. Certo. Esse último período, pelo que eu entendi, 2008, o senhor ficou subordinado a Elton Negrão? Sim. E antes, entre 2005 e 2008? Nós éramos pares. E subordinado a quem? A Rogério Nora, que era o presidente. Rogério Nora. Exato. Os outros acusados aqui no processo, a posição deles em relação ao senhor, os da Andrade Gutierrez, né? Então, o senhor Elton, o senhor já falou, o senhor Flávio Gomes Machado. Flávio Gomes Machado tinha um cargo inicialmente de diretor dedicado à área institucional em Brasília. Ele fazia, basicamente, governo Brasília. Era seu chefe? Tinha uma subordinação? Não tinha nenhuma subordinação. O senhor Otávio Marques? Otávio Marques ele era o presidente do conselho e depois se tornou presidente do grupo. Inicialmente ele cuidava da área de telecom, aí até um certo tempo, depois ele virou presidente do grupo. Eu não tinha nenhuma interação direta com ele. Não tinha? Entre mim e ele tinha o Rogério Nora. Certo. Evento, assim, muito eventualmente, assim, era consultado em algum assunto, mas
Operacionalmente, no meu dia a dia, não tinha nenhuma ingerência. E o senhor Paulo Dalmaso? Paulo Dalmaso entrou na companhia em 2010, se eu não estou enganado, na área industrial, substituindo uma pessoa que estava em processo de saída, que era o Luiz Mário Mattoni. Seu par ou seu Luiz Mário Mattoni, ele não tinha cargo de direção, ele era ele tinha uma posição externa de diretoria, embora ele cuidasse especificamente de uma área da Petrobras, que era a área de abastecimento e refino. Certo. Sob aspecto puramente comercial, institucional, relacionamento diário com o cliente Petrobras nessa área. Indo agora para o objeto dessa ação penal, o Ministério Público fala que as empresas fornecedoras da Petrobras, elas se reuniam e definiam preferências em licitações de obras. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Perfeitamente, se reuniam. A partir de um determinado instante em que os investimentos da Petrobras aumentaram assim de forma... Foram assim uma escalada de investimentos e com uma base técnica muito incipiente, uma necessidade, uma premência, uma urgência de fazer as coisas e isso, as empresas começaram a ficar muito preocupadas com o tamanho do risco que se estava assumindo. Nós estamos falando de projetos de um porte realmente diferenciado. E isso levou as empresas a buscar conversar para dirigir seus esforços. A partir de quando, aproximadamente? Eu diria que isso começou a se ganhar um corpo assim, mais claro, eu creio, por volta de 2003, 2004. O que houve anteriormente a isso, houve algumas coisas assim, pontuais, mas não uma coisa assim o volume de investimento não estava consolidado e Sim. com uma visão de longo prazo, entende? Então, por exemplo, uma determinada obra, Andrade Gutierrez poderia ter uma preferência fixada dentro desse grupo? Poderia ter. E as outras respeitavam essa preferência? Olha, em geral respeitavam. Não era um convívio assim, tão pacífico, tão amistoso quanto... E quando elas respeitavam, como é que era, o que elas faziam? Não apresentavam proposta ou apresentavam proposta? Ou não apresentavam proposta ou apresentavam proposta de cobertura. Essa era a forma de manifestar esse E a Andrade respeito. também procedia dessa forma? Também procedia dessa forma. Embora muito criteriosa. Eu posso dizer que bastante, tentava limitar bastante, assim, mesmo porque, comparado com outras, para falar do apetite, era uma coisa muito dirigida, né? A empresa desenvolveu uma certa matriz de análise de atratividade e em determinados lugares podia ter a melhor obra do mundo, que a gente simplesmente não ia, porque não justificava, não atendia esse critério. Certo. E os dirigentes das empreiteiras, eles se reuniam para ajustar essas preferências? Se reuniam? Fisicamente? Fisicamente. O senhor participou dessas reuniões? Participei, durante algum tempo participei. Quantas aproximadamente reuniões? Número aproximado? Talvez uma dezena no máximo, ao longo de 4 anos. Outros executivos da Petrobras participaram também? Não, executivos da Petrobras jamais participaram. Desculpe, perdão, executivos da Andrade Gutierrez. Não, só eu e Elton, basicamente. O senhor e o senhor Elton Negrão? Eu e Elton. Meio que a gente se revezava, ou às vezes esse assunto era muito pesado, íamos nós dois juntos. E isso era feito com o conhecimento da companhia, da Andrade? Com o conhecimento do presidente. Quando o senhor fala do presidente, o senhor fala quem? Rogério Nora. Rogério Nora. E o senhor Otávio Andrade? Não sabia. Não sabia ou o senhor não sabe se ele sabia? Eu não posso dizer. Eu não tinha nenhuma obrigação de informá-lo, nem me perguntava. Sei. Então eu posso depreender que se ele soubesse, eu saberia pelo Rogério ou por outra pessoa que não eu. Eu jamais entrei nesse tipo de detalhe operacional com ele. No processo aqui, o Ministério Público se refere a algumas obras específicas, alguns contratos específicos. Então, por exemplo, aqui, contrato da Petrobras com o consórcio Andrade Gutierrez, Mendes Júnior e KTY. On-site da carteira de gasolina da Regap. Regap. Refinaria Grabel Passos. Sim.
Foi definida a preferência para Andrade? Foi definida a preferência da Andrade e essa foi a minha estreia nesse tipo de relação. Depois consta também aqui, contrato da Petrobras com consórcio terraplanagem com Perge, Andrade, Odebrecht e Queiroz Galvão. Não, isso não teve nenhum tipo de... Não foi resultado de nenhum tipo de acordo, nem de inclusive porque o próprio tipo de obra não era do elenco das obras que se conversava a respeito. Contrato da Petrobras com consórcio Andrade Gutierrez Tequinte para Relan, refinaria Landulfo Alves. Sim, esse foi fruto de preferência e combinação. Contrato da Petrobras com a consultora Andrade Gutierrez, serviço de Engineer, Procurement and Construction, primeira parte do off-site da carteira de gasolina da Replan, refinaria de Paulínia. Também foi fruto de definição de preferência. Preferência. Contrato da Petrobras com consórcio Andrade Gutierrez Tequinte, fornecimento de bens, prestação de serviço, unidade de coqueamento retardado, parte de manuseio e armazenamento de coque, subestações elétricas, complexo petroquímico do Rio de Janeiro, Comperge. Sim, esse eu fui informado de que foi, embora eu não participei dessa, eu já não estava participando desse fórum específico. Contrato da transportadora Urucu Manaus. Sim. Com consórcio Gutierrez Amazonas Gás. Amazonas Gás. Esse não foi. Não foi? Não. Contrato da Petrobras com a consultora Andrade Gutierrez para o SEMPES. Este foi fruto para CIPD. SEMPES e CIPD. Porque essa história é um pouco, tem uma evolução, porque isso começou com vamos falar assim, como é que eu vou dizer, uma transferência do contrato de um contratado inicial da Petrobras que não performou. Tá. E essa empresa procurou Andrade Gutierrez, ele pedindo ajuda, porque a obra, na realidade, ele foi contratado por uma obra que na prática se mostrou uma obra que era umas 3 vezes maior do que ele imaginava, que a própria Petrobras imaginava que fosse. E a Petrobras, ele procurou Andrade na minha pessoa, eu fui à Petrobras, relatei o ocorrido, se havia interesse, se esse era isso mesmo, e a negociação evoluiu e a Andrade acabou assumindo esse contrato das fundações do SEMPES. Então aqui não teve definição de preferência? Não teve. Isso foi uma coisa circunstancial. Daí, contrato da Petrobras, consórcio City, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior e Queiroz Galvão. Sim. Execução de serviço de construção predial do CIPD. Esse foi fruto de um ajuste de mercado, mas fora do âmbito de refinaria. Esse foi num outro contexto, mas foi fruto de uma combinação, sim. Contrato da transportadora social de gás TAG com a consultora Andrade Gutierrez para o Gasduque, Cachoeiras do Macacu. Túnel do Gasduque 3. Não, esse não foi objeto de nenhum tipo de preferência, foi uma concorrência ganha em preço, e uma obra de túnel, né, uma obra de infraestrutura civil, e não teve nenhum tipo de... Contrato da Petrobras, consórcio GNL Bahia, Andrade Carioca, fornecimento de bens, montagem do pier terminal de regasificação da Bahia. Eu não posso falar nada a respeito desse contrato, porque ele ocorreu, acho que, eu acredito que eu já estava absolutamente fora da empresa, e não sei por ouvir dizer, mas eu não tenho efetivamente nada a falar a respeito disso. E por que algumas obras havia esse ajuste e outras não? Olha, meritíssimo, esse chamado clube ajuste constante, ele se restringia muito às obras de refinaria, em que o componente de engenharia e a modalidade de contratação era assim extremamente concentrado e pesado. Obras de edificações, obras de infraestrutura civil, o elenco de empresas era completamente diferente e não tinha nenhum tipo de interesse de um grupo para esse tipo de obra. Poucas empresas, só as maiores e mais capacitadas, eventualmente participavam dos dois. Certo. Né? Mas isso era
Mas essa era a exceção, não era a regra. O Ministério Público também diz aqui, senhor Antônio Campelo, que havia um pagamento de propinas, vantagens e devidos para servidores da Petrobras. O senhor teve conhecimento disso? O que o senhor tem conhecimento disso? Bom, eu tive conhecimento disso porque no contrato que o meritíssimo citou da Regap, foi quando houve a primeira abordagem para satisfazer esse tipo de demanda por parte da Petrobras. Foi uma coisa que aconteceu, assim, a negociação já estava andando, já bem, já não, sei lá, 2/3 foi uma negociação bastante longa, como costumavam ser com a Petrobras nesse tipo de empreendimento. E um belo dia eu recebi uma demanda, um telefonema, falando, olha, tem isso para resolver. E eu trouxe a demanda para dentro de casa, a demanda foi analisada, se decidiu por atender a demanda. Inclusive, na época, a demanda era absolutamente incompatível com o que se podia, né, acomodar dentro do preço, porque não se podia mais mexer no preço. Falei assim, por causa disso eu vou aumentar o preço. O preço já estava baixando, não estava subindo. Eu sei que o senhor já prestou essas informações aos seus depoimentos, que eu tenho aqui, mas eu preciso disso para ação penal. Então, se o senhor puder me circunstanciar um pouco, quem foi o portador da demanda? O portador da demanda, a pessoa que me deu o recado foi o Ricardo Pessoa, que me disse que eu ia ser procurado por que ele tinha me indicado para ser procurado por uma determinada pessoa que trazia a demanda propriamente dita. E quem foi essa pessoa? Essa pessoa foi o senhor Mário Góes. E qual foi o objeto da demanda? A demanda inicial era 1% do valor do contrato, que esse era o padrão, né? O suposto padrão. E esse dinheiro era para quem? Esse dinheiro, o primeiro beneficiário seria o Pedro Barusco. Mas a conotação era para o grupo de apoio. Esse foi relatado pelo senhor Mário Góes, ao senhor, não? Foi. Grupo de apoio, e ele queria se referir a quem? A agentes da Petrobras? E ele mencionou o nome de alguém ou só o senhor Pedro Barusco? Não, só o Pedro Barusco. O Pedro Barusco como representante de um setor que controlava a Petrobras. E ele identificou os outros beneficiários? Não nomeadamente ninguém. E para os outros contratos, houve também? Esse contrato qual que era mesmo? Esse da Regap. Aquele primeiro, né? E para os outros contratos? Para os outros contratos, com exceção do contrato da terraplanagem do Comperge, do túnel do Gasoduc 3 e do Coari Manaus, no início, a obra do projeto Coari Manaus, ela sofreu um problema muito sério. A obra simplesmente, apenas para fazer um paralelo, orçou-se uma obra e foi se executar, e a obra era outra, completamente diferente, muito mais complexa, muito mais difícil, muito maior. Então a demanda original, ela meio que se perdeu. Ela foi cumprida dentro de até um determinado valor, ela foi cumprida, mas o valor final da obra não entrou em cogitação. Mas eu não sei se ficou claro assim. Para esses outros contratos, houve também essa solicitação de pagamento de propina? Se tornou um padrão. Se tornou um padrão. Então, ele falou assim, inclua na sua matemática isso, porque é assim que tem que funcionar. Em todos eles teve ou teve exceções? O senhor... As exceções, como eu lhe falei, foram o Gasoduc 3, o terraplanagem do Comperge, e do contrato de Coari Manaus deve ter satisfeito talvez 1/3 do contrato, se tanto. Com quem que o senhor teve contato a respeito desse assunto pagamento de propina? O senhor mencionou o senhor Mário Góes. Mário Góes, fora da empresa, só. Mais ninguém. O senhor nunca tratou disso diretamente com o senhor Pedro Barusco? Não, diretamente não. Com o senhor Renato Duque? Não, jamais. Ele foi informado pelo senhor Mário Góes expressamente que o senhor Renato Duque também recebia? Não, nunca tive essa informação. Nessas outras oportunidades ele falou alguma coisa sobre outros beneficiários fora o Pedro Barusco? Não. E ele mencionou algo a respeito de uma participação de políticos ou de partidos políticos nesses valores?
Não diretamente, mas era dado a entender que uma parte disso satisfaria o controle político da Petrobras daquela área. O senhor pode me circunstanciar como ele dava a entender esse fato? Existia um termo que é para o grupo de apoio da casa, e o que se era notório era que a Petrobras era dividida em esferas de influência, né? Essas esferas de influência, que já devem ter sido antes mencionadas, a área de engenharia era a área do PT. A área de abastecimento e refino era a área do PP e do PMDB. Mas notório também no sentido de que eram feitas contribuições, esses pagamentos também para esses partidos? Eu não posso falar do que não era área de engenharia, porque eu me dediquei, na minha gestão como diretor, a minha área de atuação era específica, porque a engenharia era o contratador. Então, todos os contratos eram executados pela área de engenharia. Seus clientes internos, seja o abastecimento e refino, seja gás e energia, seja gás e energia, abastecimento e refino e exploração e produção, existia uma influência indireta na condução desse contrato. E fazia parte do nosso trabalho detectar essas influências, quem eram as pessoas, entendeu? Mas na área de gás e energia e na área de exploração e produção, eu nunca foi claro para mim qualquer tipo de atuação política dirigida. Na área de abastecimento e refino, eu já citei isso no meu documento, quando eu comecei a trabalhar com o cliente Petrobras como responsável comercial, uma das primeiras reuniões que eu tive foi me levaram para conhecer o deputado José Janene. Sim. E o deputado José Janene falou com todas as letras que a cadeira do diretor de abastecimento e refino era dele. Sim. Você falava isso para quem quisesse ouvir. Mas é esse propósito, então. O senhor mencionou o Mário Góes e o Pedro Barusco, mas e contribuições, propina ao Paulo Roberto Costa e ao Eu não José cuidava Janene? disso. Eu não cuidava disso. E o senhor tinha conhecimento que havia isso? Tinha conhecimento de que havia a demanda. Demanda. Ela era atendida, em que volume ela era atendida. Eu depois eu participei de um evento que eu sei que parte dele, eu acreditava que tinha sido destinado a isso. Tá. Quem cuidava da empresa, dessa parte da diretoria de abastecimento? Luiz Mário Mattoni, Luiz Mário Mattoni. que respondia diretamente ao Rogério Nora a meu contragosto. Quando o senhor mencionou que o senhor levou essa demanda para a empresa concordou em pagar, a quem que o senhor está referindo? A quais executivos? Rogério Nora, especificamente, com conhecimento do Elton Negrão também. Mais algum executivo? Não. O Flávio Machado, por exemplo? Não. E o senhor Otávio Marques? Não. O senhor Paulo Dalmaso? O Paulo Dalmaso, quando ele entrou, vamos dizer assim, eu passei assuntos para ele, porque ele, a certa altura, passou a cuidar da mesma área que eu cuidava antes. Aí, evidentemente, eu tive que colocá-lo ao par do que aconteceu, vinha acontecendo, né? Embora eu mesmo já não operasse essa relação já desde meados de 2008. Por que a Andrade pagou esses valores? Porque ela decidiu que essa era a maneira de se proteger. Chegou a ser ameaçado? Não posso dizer assim objetivamente que tenha sido ameaçada, mas o que era evidente é que e isso aconteceu na prática, a empresa demorou muito a conseguir atender o volume de demanda que se acumulou, né? Não sei se eu entendi. Vamos falar assim, a empresa tinha muita dificuldade de operacionalizar essas importâncias, esses valores. Certo. E isso gerava uma vontade. Sentia nítida má vontade, ranhetice, dificuldade de marcar, receber recados. Como que o dinheiro, como esses valores eram repassados ao senhor Mário Góes?
No primeiro evento, uma parte disso era feito através de um contrato com a Rio Marine, que era a empresa do senhor Mário Góes, e a outra parte era feita no exterior com uma outra empresa que ele indicava. E aí eu consultava a área financeira da empresa, que me dava uma orientação sobre, olha, pode ser feito neste lugar, não deve ser feito naquele. Aí é uma questão operacional da área financeira da empresa, eu simplesmente... Para esses pagamentos do exterior também faziam contratos, então? Sim, pelo menos 2 contratos eu pessoalmente me envolvi. E os pagamentos eram sempre transferências bancárias ou também teve transferência em dinheiro? Não, teve transferência em dinheiro também. Mas eu diria a você que, sei lá, 80% foi feito via transferências bancárias em contratos oficiais. Esses pagamentos feitos à Rio Marine, também havia alguma prestação real de serviço da Rio Marine? Eu cuidava para que houvesse. O senhor Mário Góes é uma pessoa de grande expertise na área naval e offshore, no qual eu pessoalmente me envolvia muito e precisava tomar muitas decisões de tecnologia. E eu era uma pessoa que eu consultava regularmente a esse respeito e periodicamente me fornecia projetos, soluções técnicas, indicava fornecedores. Eu diria que eu fazia questão de que fizesse isso, porque tinha muito conhecimento do qual eu podia me beneficiar na minha atividade profissional. E essa remuneração dele era um plus nos pagamentos ou estava dentro daquele 1% também? Não, estava dentro. Tudo não tinha diferenciação. A única diferenciação era uma parte do contrato era em reais no Brasil e a outra parte era no exterior. Vou interromper para abrir um outro vídeo aqui. Só um minuto.